Olá, vamos para mais uma aula sobre matrizes, né? Continuando o que nós começamos a abordar na nossa última aula. Hoje a ideia é nós falarmos então sobre por igualdade delas e as operações básicas com matrizes, então soma, subtração e multiplicação de matrizes, ok? Bom, a primeira ideia a gente tratar aqui é a igualdade de matrizes. Então, é uma ideia bem simples, ok? A primeira, vamos supor então como hipótese inicial essa questão aqui. Eu tenho uma matriz A de elementos A e J de ordem M por N e uma matriz B de elementos B e J também de ordem M por N. Então, se todos os elementos da matriz A forem iguais aos elementos da matriz B, então a gente conclui que a matriz A é igual à matriz B. Ok? Vamos ver um exemplo? Então, olha lá. Para que as matrizes A e B sejam iguais, determinar então os valores de x, y, z e w. Vamos verificar então essa questão aqui. Então, olha lá. Eu tenho aqui a matriz A, né, os elementos aqui 2, 4, x, a gente precisa determinar esse valor, menos 1, y e 5, e 6, z e 0. E a matriz B, olha lá, w, 4 e 1, menos 1, menos 3 e 5, 6, 8 e 0. Tá? Então, para que essas matrizes sejam iguais, todos os elementos têm que ser iguais, tá, gente? Então, ó, o W, né? Então a primeira letra aqui que aparece na matriz B, então o W, ele vai ter que ser igual ao 2, né? Tem que ser igual a esse elemento aqui. 4 é igual a 4, e o X tem que ser igual a 1. Ok? Então o X aqui tem que ser igual a esse elemento aqui na mesma posição. Menos 1 é igual a menos 1, o Y ele vai ter que ser igual a menos 3, esse elemento aqui. O 5 é o 5, 6 é igual a 6, e por fim o Z tem que ser igual a 8. Legal? E o 0 é 0. Então a ideia é bem essa, nós precisamos comparar os elementos, né, de uma posição na outra matriz. Né? Então, né, quando eu faço isso, ó, o 2 tem que espelhar aqui, ó, então o W foi 2, o 4 é igual ao 4 e o X tem que ser igual a 1. Tá aqui. Menos 1 é menos 1, o Y tem que ser igual a menos 3 e o 5 é 5. E assim, né, o 6 é igual a 6, o Z tem que ser igual a 8 e o 0 é igual a 0. Legal? Então essa é a primeira parte para a gente entender quando a gente fala igualdade de matrizes. E sim, elas precisam ser também de mesma ordem para que a gente consiga concluir isso, tá? No exemplo aqui, ordem 3 por 3, a outra matriz também é de ordem 3 por 3. Falando sobre a operação com matrizes, nós vamos passar então pelas operações básicas com matrizes, entender como que a gente faz essas contas quando envolvem matrizes. Tá? A primeira é a adição, né? Então, para que eu possa fazer a adição de matrizes, eu tenho que atender uma condição, né? E essa condição é que as matrizes sejam de mesma ordem, ok? Então, por exemplo, se eu tenho a matriz A, né, de ordem 2, né, tem os elementos aqui A11, A12, A21, A22, e a matriz B também de ordem 2, lá, B11, B12, B21, B22. Eu quero encontrar a soma, né? A mais B vai resultar numa matriz C. Então, como que eu faço isso? Basta nós somarmos os elementos de mesmo endereço. Né? Então, eu vou somar o A11 mais o B11. Vai formar o primeiro elemento. E assim sucessivamente. Olha como é que fica. Então, a minha matriz C ela vai ser resultado dessas somas aqui em cada um. Então, primeiro lá, o A11 mais o B11, o A12 mais o B12, o A21 mais o B21 e o A22 mais o B22. Ok? Então, por isso que ela precisa ter a mesma ordem. Tá? Se as matrizes forem de ordem diferente, nós não conseguimos fazer essa operação de soma. Legal? A próxima operação é a subtração. Tá? A subtração segue a mesma lógica. Tá? Ela tem que atender a mesma condição, que é as duas matrizes precisam ter a mesma ordem.
E no exemplo, né, vamos supor aqui também duas matrizes de ordem 2, A e B, e eu quero fazer a subtração de A menos B, eu também vou fazer a subtração de cada um dos elementos na sua respectiva posição. Então, A11 menos B11, A12 menos B12, A21 menos B21, A22 menos B22. Então, essa é a condição. Então, basta seguir bem... É bem importante a gente só entender que sempre as matrizes precisam estar na mesma ordem, ok? A próxima operação é a multiplicação, tá? Então, a multiplicação são duas situações a gente verificar, ok? A primeira é quando a gente vai fazer a multiplicação de uma constante qualquer, k, por exemplo, pela matriz. Então, vamos observar o que acontece quando a gente faz isso. Então, vamos assumir lá. Primeiro, que eu tenho um número k, que pertence aos reais, então qualquer valor real k, e uma matriz A qualquer, de qualquer ordem, ok? Não precisa necessariamente, nós não precisamos atender uma condição aqui, tá? Eu posso multiplicar qualquer valor real por uma matriz de qualquer ordem, né? Porque o que vai acontecer? Quando eu tenho a constante multiplicando toda a matriz, olha lá o que acontece. Então, eu tenho lá o K vezes o A. Então, todos os elementos da matriz vão ser multiplicados por essa constante. Bem, né, eu vou fazer lá o K vezes o A1, o K vezes o A1, 2. Vou fazer isso em cada posição da matriz. Então, por isso que a ordem da matriz ela independe aqui. Não vai restringir essa multiplicação. Ok? A próxima operação já é quando nós vamos fazer a multiplicação de matriz por matriz. Então, aqui nós precisamos estar atento a algumas regras e condições para que isso seja possível. Ok? Então, primeiro, vamos assumir lá que nós temos duas matrizes. Eu tenho uma matriz A, de elementos A e J de ordem M por N, e uma matriz B de elementos B e J de ordem N por P. Okay? Eu quero fazer o produto, tá? Eu quero multiplicar a matriz A pela matriz B, resultando numa matriz C. Notem que aqui eu já deixei em destaque aqui, ó, o número de colunas dessa primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Essa é a primeira condição para que a gente possa fazer a multiplicação de duas matrizes. Então, olha lá, a multiplicação ela só é possível quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Ok? Vamos lembrar, sempre na representação da matriz, na ordem vai vir sempre linha por coluna, sempre, linha por coluna. Então, aqui eu estou vendo a coluna da primeira tem que ser igual à linha da segunda. Se atender esse critério, passa na primeira condição. Então, eu só posso multiplicar quando acontecer isso. Caso contrário, não é possível fazer a multiplicação entre as matrizes. Ok? Vamos ver lá. A segunda condição, ou melhor, qual que vai ser a ordem da matriz produto? Então, a ordem da matriz produto, a ordem M por P, ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Okay? E a regra, para que isso seja possível, eu devo multiplicar cada linha da primeira coluna por todas as colunas da segunda, somando os produtos obtidos em cada posição. Okay? Nós vamos fazer um exemplo para entender certinho toda essa parte aqui para fazer a multiplicação correta entre matrizes. Ok? Então vamos lá para o nosso exemplo. Eu quero fazer aqui a multiplicação de duas matrizes aqui. Essa matriz, 9708, de ordem 2 por 2, por essa matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ordem 2 por 3. Então, olha lá. A primeira condição, então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Ó.
Então, se isso é verdade, a gente pode fazer a multiplicação, tá? O resultado dessa multiplicação, como ordem, né? Aqui a gente vai ter uma matriz resultado aqui, né? Vai ter os elementos aqui, e a ordem dela vai ser o número de linhas pelo número de colunas da segunda. Então, ela vai ter uma ordem 2 por 3. Tá? Então, isso que vai acontecer aqui. Vamos fazer a multiplicação? Então, a regra é, eu vou multiplicar a linha dessa matriz por cada uma das colunas, né? Cada uma das colunas aqui, por essa coluna e por essa coluna, somando os resultados das multiplicações. Olha lá, vamos prestar atenção aqui. Ó. Então, a primeira, eu fiz lá 9 vezes 1. Tá? Deixa eu entender. Então, olha lá, ó, 9 vezes 1. Está aqui, ó, 9 vezes 1. Mais o 7 vezes o 4. Está aqui. Ó. Então, aqui está o primeiro elemento. Então, a linha pela coluna. Vou para o próximo. Agora eu vou multiplicar essa linha pela segunda coluna. Então, vai ficar lá 9 vezes 2, está aqui, mais 7 vezes 5, está aqui. Legal? Esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, 9 vezes 3, está aqui, mais 7 vezes 6, aqui. Tá? Formando aqui o terceiro elemento. Então, ó, eu multipliquei essa linha por todas as colunas. Agora, né, a linha 1 por todas as colunas formou a primeira linha da minha matriz resultado. Agora eu vou pegar a segunda linha e vou fazer a mesma operação. Eu vou multiplicar essa linha por todas as colunas também, né, formando agora os elementos da segunda linha da minha matriz resultado. Olha lá, ó, 0 vezes 1 está aqui, mais 8 vezes 4. Primeiro elemento. Né? Próximo elemento. 0 vezes 2 mais 8 vezes 5. E por fim, 0 vezes 3 mais 8 vezes 6. Legal? Então, precisamos ter muito cuidado e atenção ao fazer esse processo. Né? Então, observa a linha, coluna. Sempre vou multiplicar a linha, né, todos os elementos da linha por todos os elementos da coluna, somando os seus resultados. Né? Fazendo as contas aqui, né, as multiplicações e as somas, a gente vai ter como resultado, então, essa matriz de ordem 2 por 3. Né? 37, 53, 69, 32, 40 e 48. Ok? Matriz por matriz, nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado só e mais atenção ao fazer o processo. Né? Ele é um processo que exige uma atenção um pouquinho maior da nossa parte. E a gente tem uma outra característica da matriz que aparece em algumas contas que a gente fala que é a matriz inversa. Tá? Então a gente fala que a matriz inversa ou uma matriz invertível é um tipo de matriz quadrada, isso é muito importante, só vai existir essa matriz inversa de uma matriz quadrada, né? Que é onde o número de linhas é igual ao número de colunas, né? Ou seja, ele possui o mesmo número de linhas e colunas. Ela vai ocorrer quando? Quando o produto de duas matrizes resulta numa matriz identidade de mesma ordem. Lembra lá o que é a matriz identidade? A matriz identidade é aquela matriz onde os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Okay? Então a gente tem essa característica matemática. Quando eu faço a multiplicação da matriz por sua inversa, eu tenho como resultado a matriz identidade. Quando isso acontece, a gente fala que a matriz, né, essa matriz A aqui é menos 1 é a inversa dessa matriz A. Okay? Olha lá um exemplo então. Né? Vamos dizer que eu quero calcular o produto de A vezes B sendo, né, a matriz A de ordem 2, 11, 3, 7, 2 e a matriz B de ordem 2 também. 2 menos 3 menos 7 e 11. Né? Lembra, para fazer essa operação, né, o que a gente tem? Aqui primeiro eu consigo multiplicar, porque esse aqui é ordem 2 por 2 e essa aqui também é ordem 2 por 2. Né? Ou seja, o número de colunas dessa matriz é igual ao número de linhas dessa matriz. Então a gente vai ter como uma matriz resultado, uma matriz de ordem, linhas da primeira e colunas da segunda. Então também vai ser de ordem 2 por 2.
Lembra, a multiplicação eu vou pegar essa linha e vou multiplicar por todos os elementos de cada uma das colunas, sempre somando os seus resultados. Né? Então, vamos dizer aqui que, vou puxar aqui, ó, vamos dizer que na primeira ali ia ficar 11 vezes 2 mais 3 vezes menos 7, para formar o primeiro elemento. Ok? E assim sucessivamente. Né? Vou pegar essa linha e multiplicar pelos elementos dessa coluna. Né? Então, vou ter lá o outro lá, que vai ser 11 vezes menos 3 mais 3 vezes menos 3, que vai dar, né, menos 9. Menos 11. Aqui, desculpa, aqui é 11 vezes menos 3 e 3 vezes 11. Desculpa, gente, é esse elemento aqui embaixo. Tá? Então, aqui mais 3 vezes... A gente vai fazendo toda a operação. Ok? Que vai resultar, então, nessa minha matriz produto aqui, 1001. Né? Aqui caracteriza para mim a matriz identidade. Legal? E é isso aí. Essa aula, então, operações de matrizes.